Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Vamos falar aqui de futebol, vamos começar a falar do esporte. O esporte venceu, está se preparando agora para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. No debate bola a gente acabou trazendo aqui como é que foi o jogo, agora é esperar essa semana aí para o esporte se preparar, já que tem uma semana para se preparar, Anderson Batista, para enfrentar essa equipe do Atlético Paranaense que venceu bem no final de semana o time do América. Bom dia. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que estão em casa. Vitória boa do esporte, 2-1 diante do Internacional na sexta-feira. Rodada que foi antecipada por conta das eleições gerais aqui em nosso país. E um resultado que não foi o único do esporte e não foi o único dos concorrentes da parte de baixo da classificação. A gente pôde perceber aquele empate do Bahia, né, lá na casa do Grêmio, 2-2. O Bahia arrancou um ponto precioso nessa fuga contra a Degola, bem como alguns resultados que, para as pretensões das equipes que estão na parte de baixo, eles foram muito proveitosos. A Chapecoense também é um exemplo disso, no último minuto vencendo o Atlético Mineiro jogando em casa. Então o esporte fez sua parte no momento crucial da competição, porque teria pela frente adversários que somariam pontos e aumentariam ainda mais a distância em relação ao esporte na tábua de pontos, na tábua de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o esporte fez sua parte, agora deve iniciar os trabalhos nesta semana para a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo difícil porque o Atlético Paranaense no sábado venceu com sobras a equipe do América Mineiro por 4-0. Então o esporte vai ter muitas dificuldades. É uma equipe que não está apenas na frente do Campeonato Brasileiro, mas também na Copa Sul-Americana. Uma equipe que chega aí com todas as boas expectativas de ser uma equipe que pode surpreender na competição internacional. E claro, a gente tem que ter aí a expectativa de que o esporte possa fazer uma boa partida, ter aquela mesma determinação que teve numa partida anterior na vitória frente ao Inter. Exato, Anderson Batista. Então tem essa semana agora para trabalhar, né, para se organizar, rever algumas falhas que aconteceram mesmo com a vitória, né, é sempre bom ficar atento, porque agora vai enfrentar essa equipe do Atlético Paranaense que tem jogado bem dentro da sua casa, né? Sim, uma equipe que eu inclusive tive o prazer de acompanhar os 90 minutos de Atlético Paranaense e América Mineiro. Uma equipe que fez uma partida, se não impecável, mas bem próxima disso. Né? O Bruno Guimarães numa tarde inspirada, Rafael Veiga, o próprio Pablo, Marcelo Cirino, é uma equipe bastante ofensiva. Tem um Nicão também, então uma equipe que consegue passar em campo, transmitir aquilo que o técnico Thiago Nunes imagina do seu time. E por isso esse sucesso na Sul-Americana. E agora o Atlético ainda, né, na parte... Não joga nesse meio de semana, né? Não joga, porque na quarta-feira teremos a primeira final da Copa do Brasil. Mas o Atlético Paranaense é uma equipe que consegue transmitir aquilo que o treinador passa para ele nos treinamentos. E com isso, é uma equipe muito coesa, muito bem estruturada e faz um ótimo trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Tá ali no meio da classificação, buscando os últimos pontos para permanecer na Série A e, consequentemente, ir em busca do título da Sul-Americana. É bom lembrar também que essas duas equipes terão a semana assim, livre, né, para poder treinar. Então, o Atlético vem com força máxima e o Sport também vai estar com os jogadores que não puderam jogar contra a equipe do Internacional. Sim, exatamente. E outra, o Atlético Paranaense, na partida contra o América, teve um cartão amarelo aplicado do árbitro da partida em cima do Pablo. Então Pablo é um dos desfalques do Atlético para esse jogo, não atua contra o Sport. E o Sport agora vai observar quais são os jogadores que estarão à disposição do técnico Milton Mendes, daquela lista de jogadores que estavam até então no departamento médico. Temos aí o Morato, Rogério, Cláudio Vinck e o Hernani Brocador, que ainda é uma situação um pouco mais cuidadosa, requer aí um pouco mais de cuidados por conta de sua condição, a questão da luxação no ombro, ter um pouco mais de precaução na volta do Hernani, mas já foi visto fazendo alguns trabalhos físicos. Lembrar que o Sport tem a volta de todos aqueles colorados que não atuaram na partida passada. Hernando, Cláudio Vinck, que também estava na condição de um lesionado, Léo Ortiz e Andrigo. Esses 4 atletas voltam a ser opções para Milton Mendes nesse jogo do próximo domingo. Isso, então vai ter a volta desses jogadores
Né? E assim, agora, será que ele vai mudar o garoto lá que fez o gol? Pelo andar da carruagem, pelo que ele disse através de coletiva, ele garantiu o Adrielson na reserva mesmo? Eu acredito que o Durval agora deve ficar na condição de reserva, de opção. E outra, o Durval, até pelas falhas daquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele perdeu todas as credenciais que o Milton precisa nesse momento para um sistema defensivo. Não tem tanta rapidez, é um cara que se posiciona mais do que propriamente dá o combate no adversário, e o Adrielson consegue fazer isso. É um cara que está querendo mostrar serviço para que no próximo ano ou até nos próximos anos tenha mais oportunidades com a camisa do Sport. É um prata da casa, é um cara que está buscando seu espaço dentro do clube, e tem a volta do Hernando, que para muitos é o melhor zagueiro do Sport nesta temporada. É um cara que consegue dar uma regularidade lá atrás. Será que vamos ter uma nova formação de zaga com Hernando e Adrielson? Seria o ideal, já que a gente percebe que, não pela partida que ele fez contra o Inter, mas também tem uma boa parcela. Mas o Adrielson é um cara que está merecendo já umas oportunidades há um bom tempo. E o Hernando, pela sua regularidade, pelo que ele já vinha mostrando, pode sim compor uma zaga bem mais sólida nesse contexto, e o Sport aí não ter tantos problemas com esse sistema. Pois é, deixa eu falar com o Alessandro Matias também, que está com a gente, nosso repórter, para perguntar como é que vai ser o dia aí do Leão, né? Essa semana boa para treinar, para organizar, e essa volta desses jogadores que não puderam atuar contra a equipe do Internacional no outro final de semana. Bom dia, Alessandro. Bom dia, meu querido, bom dia. Uma semana leve, né? Vamos dizer assim, para o time do Sport, depois dessa vitória, dessa brilhante vitória, com emoção de virada, então o Internacional de Porto Alegre, onde aqueles quase 10 mil torcedores acreditavam, né? Foram com o pé atrás, mas quem vai para o estádio, né? Para a Ilha do Retiro, num jogo desse, está acreditando que vai sair alguma coisa boa. E foi apostar a ficha, né? Nessa partida e conseguiu. Como vocês estavam falando aí, pelo que eu peguei aí, a zaga, como vocês estavam comentando, eu acredito, né, até porque o próprio técnico falou isso, o Adrielson é um dos titulares, e acredito que Hernando voltando aí vai complicar, vamos dizer assim, entre aspas, o meio de campo ali da zaga, né? A gente não sabe se o técnico vai continuar com aquelas improvisações, né, de Hernando na lateral, ou se ele vai, que ao meu ver seria o mais ideal, continuar, né, mantendo o Raul Prata sem improvisações, no caso, na sua posição, o Hernando como zagueiro, que é um excelente zagueiro, diga-se de passagem, até essa aparição aí do Adrielson por cima agora, né, com tudo, o Hernando continua sendo o melhor zagueiro que o Sport tem no seu elenco. Então, o ideal seria sem improvisações, né, se tem os atletas da posição, que faça isso aí. Tem não sei se você já falou, Anderson, mas, se não, me perdoe, o Jair, né, levou o terceiro cartão amarelo, e também o Sander, né, então, há de ver aí qual será o atleta escolhido para a lateral, aí no lugar do Sander, né, e também no meio de campo. Mas isso, acredito que o técnico Milton Mendes não vai ter dúvida não, o elenco não dá para ter essas dúvidas todas. É um elenco reduzido, um elenco como a gente vem dizendo aí, com poucas possibilidades aí que ativem literalmente um grande futebol, mas é um filme que a gente vai assistir daqui para frente, que está longe de ser um belo futebol, mas está para ser, pelo que a gente está vendo aí do Milton Mendes e do elenco, um elenco com confiança, um elenco que aprendeu a olhar para si, né, perante o futebol apresentado, mais pela forma de jogar, pela força, pela garra, do que propriamente pela técnica, pela tática, né? Então, a torcida deve chegar junto, e o clima vai ser isso, vai ser com emoção até o final do Campeonato Brasileiro, aí até a última rodada, que acreditamos que o Sport, né, vamos lá, né, nessa força positiva aí, pelo que está vendo da última partida, que o Sport consiga realmente manter-se na primeira divisão, né? Pelo menos foi esse o clima do Milton Mendes, que inclusive beijou um dos jornalistas lá, um dos colegas nossos radialistas, né? Na saída do campo, beijou também alguns seguranças lá no vestiário. Então tá um tremendo beijoqueiro, risonho, e que esse clima de confiança que os jogadores falaram com a gente, até retratados aí
na voz do Marlone, retratado na voz de outros atletas aí, na zona mista da última sexta-feira, que isso retrate realmente que o torcedor acredite que se não vai no futebol, vai na raça, vai na garra e na vontade. Então o esporte tem que acreditar, tem que se agarrar nessas premissas aí da força, da vontade e da garra para fugir dessa situação aí. E torcer, lógico, para que os outros resultados não, dos concorrentes lá pela zona de baixo não sejam contrários a seus ideais. Assim mesmo, né? O esporte está em busca dos seus pontos, acredito que os clubes que disputam aí irão perder pontos, sim, né? E vamos ver, vamos torcer e acompanhar. O treino hoje às 3 horas, né? Lá no CT, e a partir dessa semana aí é uma semana que o esporte tem que acreditar que possa trazer até uma vitória do Atlético Paranaense, um Atlético que dentro de casa a gente sabe que é um jogo complicadíssimo, mas acreditar é preciso, principalmente os jogadores. É isso aí, acreditar é preciso mesmo. Sim. Em relação aos desfalques, né, o Jair tá fora, o Sander tá fora, provavelmente ele deve acionar o Evandro na lateral esquerda. Eu acho que ele não deve se utilizar de improvisações. E no caso do meio de campo, aí a saída do Jair é um ponto negativo, porque o Jair vem mostrando bom futebol, é um cara regular nas partidas, né? Se bem que na última partida, Anderson, contra o Inter, o Jair ficou abaixo do que ele vinha apresentando. Não sei se você concorda. Em relação às outras partidas, sim. Mas ainda eu percebo que ele é uma peça importante naquele meio de campo. Claro. Porque dentre as outras opções que o técnico Milton Mendes dispõe do elenco, ele consegue se sobressair e, consequentemente, ter a sua posição de titular. Mas para esse jogo, eu acredito que ele deve acionar o Felipe Bastos, que foi reintegrado ao elenco e ainda não teve uma oportunidade como titular, ou até mesmo o garoto Neto Moura. Neto Moura também seria uma opção, uma saída, né, uma válvula de escape, como muita gente cita esse termo no futebol, para esse meio de campo. Então vamos aguardar os treinamentos da semana. Lembrar que o esporte, como você bem falou a respeito dos resultados, o esporte vai aguardar jogos como Botafogo e Vasco, que acontecem amanhã, e Cruzeiro e Ceará, que acontece no próximo dia 24 de outubro, que foi um jogo adiado desta rodada, porque o jogo estava marcado anteriormente para quinta-feira, mas o Cruzeiro teve um jogo no mesmo dia pela Taça Libertadores da América. É isso aí. Beleza, Alessandro Matias. Amanhã a gente conversa mais relacionado aí ao esporte. Teremos a semana toda para estar trazendo aqui informações relacionado aí ao Leão da Praça da Bandeira, beleza? Beleza, meu querido. Um forte abraço para você, para o Anderson, para quem está em casa. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.